Olinda, quero cantar. Olá galera do Facebook, estamos de volta com o programa Conta Aí. E essa semana, nessa paisagem linda, maravilhosa aqui em Olinda, no Alto da Sé, o tema do programa de hoje é os desafios de um grande repórter. E para falar sobre o assunto eu recebo nada mais nada menos um cara que particularmente eu sou fã e está atualmente trabalhando como repórter numa das grandes conceituadas empresas aqui de Recife, a TV Clube. Eu estou falando... Não queria ter saído, queria continuar no mar. O amigo não tá com medo do perigo do tubarão, não? Eu mesmo não. O tubarão atacou o rapaz exatamente nesse local. Foi? É mentira. O tubarão nem tocou em mim aí. Não sei eu não, mas tem que ter cuidado. do meu grande amigo Rodrigo de Luna. Muito obrigado pelas palavras, meu amigo. É um prazer, uma satisfação fazer parte desse programa e principalmente falar sobre o que eu gosto tanto de fazer, que é o jornalismo, a vida de repórter, né? Afinal de contas, já são 10 anos aí de estrada e sou apaixonado realmente por essa área. A gente que agradece a participação do Rodrigo, que foi super difícil conciliar um horáriozinho na agenda dele e até que fim que a gente está aqui, né? Batendo esse papo bem descontraído. Por aí você já vê que vida de repórter não é fácil não, é plantão final de semana, é trabalho de segunda a sexta, horário estendido, dá pra sentir, né? É verdade. Rodrigo, me fala o seguinte, tu tens algum projeto fora da TV, algum blog, canal, teu trabalho paralelo também em relação à comunicação fora da TV? Eu já fiz algumas coisas, mas nada em que eu fosse o que tomasse a frente. Eu já contribuí com alguns blogs, blog de brega inclusive, que eu adoro brega, sou brega. Uma revista que fala sobre portos, inclusive a gente está nessa paisagem com um navio lindo ali por trás, passando, a gente só de olho aqui, Cais do Porto, a revista e sites também. E em paralelo à TV, eu também sou repórter de uma rádio no interior, lá em Pesqueira. Faço o programa Giro da Manhã, todo dia de segunda a sexta, por volta das 7 horas da manhã, um pouquinho antes na verdade, antes de começar na TV, a gente entra com as notícias do Recife e região metropolitana. Beleza, a vida bem corrida aí, né, o dia a dia, nosso amigo Rodrigo de Luna. E para você que quer seguir essa carreira, a gente vai dar diversas dicas hoje nessa deliciosa entrevista. Rodrigo, me diz o seguinte, o início, ele é difícil para todo mundo. E assim, tem as dificuldades de estudar, de correr atrás dos objetivos, de uma vaga, o mercado que é concorrido. Como é que foi para você esse início? Também da mesma forma não foi fácil não, a gente começa ralando e ralando muito. Eu na verdade procurei direcionar o meu curso na faculdade, eu fui formado na Universidade Federal de Pernambuco, desde o início para atuação profissional realmente. O que é raro até dentro da universidade que eu me formei, dos 40 alunos que entraram na faculdade junto comigo, na verdade 39, eu fui, né, comigo 40. Mas a maioria queria mais a parte acadêmica, a parte mais de teoria. Muitos desistiram ao longo do caminho, migraram para outras áreas, outros cursos. E eu não, eu desde o início quis fazer o curso para trabalhar. E aí eu procurei estagiar, que é o caminho, a porta de entrada, né? Estágio. Isso, tem essa questão de às vezes você está estudando e nas próprias disciplinas você encontra outro caminho, sente outra vontade, que acaba levando você para outras estradas, né? Demais. Mas Rodrigo, diz o seguinte, tu sempre quis ser repórter ou alguma coisa despertou isso assim em você? Vou escolher minha profissão, eu poderia ser qualquer outra coisa. Na verdade, decidi ser repórter. Meu curso dos sonhos, minha profissão dos sonhos sempre foi ser médico, né? Desde criancinha, eu falava, não, quero ser médico, estudando para ser médico, aí tanto que até o terceiro ano do ensino médio, minha aula foi em turma de saúde. No colégio que eu estudava, o contato era dividido lá, humanas, saúde exatas, e você tinha aulas mais específicas de acordo com que área que você fosse seguir, até para poder influenciar no vestibular, né? Você se dá aquela carga maior em determinada área. Mas aí depois do terceiro ano foi que eu fui vendo que na verdade não era bem isso que eu queria, né? Fui conhecendo outra área, tal, comunicação, e percebi que era jornalismo realmente o que tem que tá correndo nas veias. Exatamente. Rodrigo... Eu via, só para uma curiosidade, eu via um acidente na rua, alguém acidentado, ferido, machucado. E eu queria estar perto, queria ver. Aí eu tinha a impressão que era porque eu queria ajudar, queria socorrer, salvar. Depois que eu percebi que não, eu queria saber o que tinha acontecido, a história, para noticiar, para contar. Bacana. Por falar em você ver algum acidente, algum acontecimento, com certeza nessa tua profissão você vê e ouve diversas histórias no decorrer do dia a dia. Me diz o seguinte, como é que fica o coração e a mente
O teu coração e a tua mente, como é que fica de registrar aquelas imagens, aquele momento ali? A gente aprende que não pode misturar as coisas, né? Que no momento do trabalho você tem que estar focado no trabalho, que você, a pessoa tem que estar fora para estar o mais isento possível, até mesmo para não levar aquela energia para casa, mas não tem como, né? A gente é ser humano, então não tem como a gente não sentir, né? Não chorar, não sofrer junto, não se alegrar também. E eu acho que o jornalismo de televisão, ele mudou muito ao longo do tempo e permite até mais isso, que o repórter seja aquele repórter mais humano mesmo. Mais natural, né? Aquele mais natural, aquele que sente junto, aquele que senta junto, aquele que chora junto, que tenta ajudar, né? Que não está tão distante da notícia, e sim muito próximo. Eu acho que isso é muito bom, porque afinal de contas somos seres humanos, né? Isso. E é inevitável também, naquele momento ali, você não poder ajudar a se envolver emocionalmente, né? Juntando o profissional com o emocional. Já chegou, por falar em emoções, em histórias e fatos, tu já chegou a se impactar com alguma reportagem, a te chocar realmente, assim, com alguma reportagem que você foi cobrir, alguma coisa que o pessoal mandou você ir e você chegou no local e você ficou assim chocado? Não, quase que diariamente, né? A gente se choca, principalmente em grandes tragédias, né? Quando a gente entra em contato com pessoas com fortes emoções. Eu já cobri de tudo, desde assassinato até acidente aéreo, então você imagina que não tem como não se envolver. Ouvir os relatos de dores de pessoas que perderam pessoas queridas, né? Mães que choram perda de filho, não tem como a gente não se envolver, não tem como não se chocar, assim. Se eu for começar a enumerar, são várias situações, vários episódios, e às vezes nem sempre é uma morte violenta, mas às vezes uma morte provocada por alguma falha de um médico, por algum erro, por algum momento que a pessoa queira buscar justiça, e deixa a gente chocado realmente, não tem como não se chocar. Por falar em pessoas, né, e fatos, que como você bem falou aí, tem a questão do envolvimento emocional da pessoa, eu te pergunto o seguinte, já teve alguma reportagem que você foi processado pela família, por algum órgão público ou privado, alguma coisa que você foi cobrir assim e sofreu um processo judicial? Não, processo judicial não, graças a Deus ainda não. Tenho colegas que sim, inclusive que trabalham comigo, mas comigo nunca aconteceu não. Nunca aconteceu? Não. A gente procura, na verdade, tentar evitar o máximo, né? A gente procura não deixar de fazer o nosso trabalho, mas respeitando o que a legislação diz, porque tem uma grande diferença. Normalmente a gente chega nos locais naqueles momentos de maior dificuldade, de dor, de sofrimento, de chateação para uma pessoa, uma prisão, por exemplo, né? E quase nunca essas pessoas querem, né, estar expostas. Só que tem um limite muito grande que a gente precisa respeitar, mas que a gente não pode deixar de fazer o trabalho da gente, né? Então a gente faz, respeitando dentro do que é determinado pela legislação, pela liberdade de imprensa que a gente tem também. E se o processo chegar, a gente tem um departamento jurídico da TV, que é muito bom para trabalhar aí, para fazer o que a lei diz, né? Porque inclusive tem essa questão de que tem um acontecimento, a imprensa vai lá, tem a legislação feita, você bem colocou, e tem a questão também da mesma notícia ser noticiada por vários órgãos de imprensa de diversas formas. Sim. Né? Hoje a gente vive uma mídia que tudo está no Facebook, tudo está no Instagram, muita gente expõe a sua vida, mas assim, existem os critérios, para quem não sabe, existem os critérios de lei que também permitem que não expõem as famílias, mas que o trabalho seja feito. Sim, feito claro. O nosso amigo Rodrigo bem colocou. Rodrigo, a questão de coberturas e notícias, já passaste assim por alguma situação de estar na companhia de policiais, de cobrir tiroteio, alguma coisa assim bem eletrizante, entre polícia, traficante, essa coisa bem Rio de Janeiro assim, bem capital, bem arriscada? Já, e por incrível que pareça, em João Pessoa, que é uma cidade até considerada mais tranquila do que Recife. Lá, por ser uma cidade menor, a gente tem mais velocidade para deslocamento, chega mais rápido nos locais, e a gente foi chamado para uma ocorrência de um homicídio, de uma mulher que tinha sido assassinada e que tinha tido o corpo esquartejado e os bandidos tinham levado no carro de mão. Aquela cena praticamente de filme. Pois é, e a gente chegou porque a polícia estava procurando suspeitos. E quando a gente chegou pouco tempo depois, a polícia localizou alguns suspeitos, começou a trocar de tiros, e aí você se joga no chão, tenta se proteger de alguma forma, tenta se cuidar para não ser vítima também, né? Mas sem deixar de fazer o trabalho, né? Que é o mais importante. Tem aquela questão de presenciar, se você presenciou o fato, e tem a forma de se proteger, de Sim. divulgar, de respeitar o ambiente, a família, as vítimas. Quais são os critérios que você tem como repórter
para cobrir algo? Quem é que escolhe? Quem é que está por trás dessas produções? Se tem roteirista? Então, para quem não está muito habituado com esse mundo de televisão, é até engraçado e meio frustrante para algumas pessoas, porque a gente é muito cobrado, principalmente hoje com redes sociais, que todo mundo tem mais acesso ao repórter, né, a conversar. Minhas redes sociais são abertas aí, Facebook, Instagram. Quem segue lá, conversa comigo tranquilamente, todo dia, exatamente, não tem problema nenhum. Inclusive, nos atendeu super bem, é um amor de pessoa. Só que o que acontece, a gente é muito solicitado, muito cobrado para fazer determinada matéria, para dar essa resposta. E algumas pessoas não entendem que a gente não tem esse poder de decisão, ficam até chateados com a gente, como se a gente não quisesse atender aquela demanda. Só que por trás das câmeras, digamos assim, é uma grande equipe, um grupo de profissionais que é quem faz a coisa acontecer, então, realmente. 24 horas ali, pois sempre... tem produtor, tem diretor do programa, tem editor, tem a linha editorial do conteúdo a ser seguido, tem gerentes e tudo que vai pro ar passou por esse crivo total. Então, assim, não é o repórter sozinho que decide para onde vai, o que é que vai fazer, né? É toda a equipe que faz com que a gente vá no local e execute a reportagem. Nesse perfil de repórter, feito essa análise que você falou, tanto do fato, tanto da equipe, as pessoas que compõem, né, tudo aquilo que se é acordado para o que aconteceu, o que está acontecendo, que inclusive existe coberturas ao vivo, como todo mundo sabe, né? Existe várias pessoas por trás montando toda essa parafernagem que se é mostrado na TV ou em qualquer outro canal de comunicação. Eu te perguntaria assim, 3 coisas que um repórter é inevitável não ter. 3 coisas que o repórter tem que ter, assim, profissionalmente falando. Acho que paciência para tudo, desde para conseguir uma matéria mais difícil, para ter o cuidado de lidar com as pessoas que não estão tão dispostas a lhe atender. Acho que paciência é o primeiro de tudo. Tem que ter muito jogo de cintura. Isso, tem que ter um jogo de cintura sobre situações de você chegar, tentar conversar e o cara te xingar, falar diversas coisas, né? E até hoje, principalmente repórter de televisão, é muita pressão de tempo, de correr, de você ter que estar fazendo uma coisa aqui, ao mesmo tempo outra aqui. Então você tem que ter o jogo de cintura para saber lidar com o seu chefe, lidar com o produtor, lidar com quem está na redação, lidar com o entrevistado, lidar com todo mundo. Então tem que ter esse jogo de cintura. E principal, também disposição, porque realmente não é fácil. A gente brinca e diz uma maratona todo dia. Que quem está na área porque realmente gosta, é uma profissão que muita gente se aposenta cedo. Se aposenta, que eu falo assim, muda de função, porque nem todo mundo tem o fôlego e a disposição para passar uma vida como repórter, né? E principalmente quando não se é um repórter, digamos, especial, que é aquele repórter que faz grandes reportagens, que faz com mais calma, com mais tempo para fazer. O repórter do dia a dia mesmo é muito corrido, muito puxado. Então, essas 3, acho que calma, paciência, jogo de cintura e disposição, tem que ter. Olha aí, calma, paciência, jogo de cintura, e são coisas que o Rodrigo de Luna está dizendo que é coisas que ele vive todos os dias. Existe a diferença entre repórter e jornalista. Eu vejo o repórter, eu assisto um determinado jornal, vejo o repórter na externa, fazendo a matéria, e já vejo o cara no estúdio, que já é o apresentador e tal, que é essa função que eu estou desempenhando agora, para as pessoas saberem qual a diferença de o repórter e do jornalista. Na verdade, assim, o jornalista é aquele que é formado em jornalismo, né? Então, todos que são formados em jornalismo são jornalistas. E dentre os jornalistas existem as funções. Tem a função de repórter, tem a função de apresentador, tem a função de editor, tem a função de produtor, são diversas funções. O apresentador é aquele que normalmente fica no estúdio, né? Que é aquele que comanda o programa ou o telejornal. Ele é quem chama os repórteres e chama as reportagens. E o repórter é aquele que está na rua. Rodrigo, questão do apresentador, ele recebe tudo antes ou também tem esse dinamismo, essa dinâmica de ele ser surpreendido ou ele chega exatamente na hora que o jornal vai acontecer? Antigamente existia muito disso, do apresentador de telejornal ser o âncora, né, que só fazia ler o TP, ler as notícias, não se envolvia muito com a produção. Hoje em dia não, hoje em dia eu acredito que em todos os jornais o apresentador está totalmente envolvido com o jornal inteiro, né? Ele é quem faz, também participa de tudo, edita inclusive, para ter propriedade até mesmo para comentar e para estar à frente, para ser o âncora realmente do jornal. Uhum.
Questão da profissão, como a gente já está falando bastante, é questão da correria do dia a dia e coisa e tal. E assim, ainda gera um nervosismo, fica nervoso assim, ou é a situação que vai fazer com que você, até porque a gente falou que não tem como não cobrir algo e não se emocionar, se envolver. E recentemente a gente acompanhou que o Rodrigo fez e faz diversas matérias, né? E também ajuda bastante as pessoas. E essa questão do nervosismo mexe contigo ainda, te incomoda ou já é uma coisa mais natural? Eu não diria nervosismo, mas eu diria assim, aquele coração acelerado. Eu acho que quando isso parar, tá bom de você parar também de mudar de profissão, né? Porque eu acho que quem faz com prazer, quem gosta de fazer, ele, claro que fica com o coração acelerado, né? Vai para conseguir aquela notícia boa, para conseguir chegar rápido, para conseguir mostrar o melhor fato, para fazer da melhor forma. Então, não é o nervosismo, mas assim, aquele coração acelerado, aquele prazer assim, de você tá fazendo. Isso sem dúvida. Ser jornalista, existem as emoções de acompanhar os fatos, o dia a dia, a correria. E essa questão assim, já pensasse em ser, feito você falou, estava estudando medicina e chegou a ver acidente, alguns fatos, algumas coisas e despertou esse desejo de ser jornalista. Pretende continuar nessa carreira? Ah, sim. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver essa paixão que eu tenho até hoje, é isso que eu quero seguir para minha vida, assim. Gosto muito. Como eu falei no início do programa, a gente está aqui em Olinda, no Alto da Serra, recebendo hoje o repórter Rodrigo de Luna no nosso programa, que o tema de hoje é os desafios de um grande repórter. Rodrigo, estar nos lugares, nem sempre você tem seus momentos de folga e divertimento com o seu círculo de amizade, com as pessoas que você confia e tal. As pessoas te reconhecem na rua, pedem autógrafo, tiram foto, tem Sim. Autógrafo nem tanto mais, né? Eu acho que hoje em dia o autógrafo se transformou em selfie, né? Acho que o papelzinho com a caneta do autógrafo, ele mudou muito. Hoje em dia é selfie, o pessoal gosta, cumprimenta. Isso é muito bom, né? Sinal de que a gente trabalho, que a gente tem conseguido atingir o objetivo. Antes da gravação aqui, a gente até foi abordado por algumas pessoas que prestigiou o trabalho do Rodrigo. E eu acho que o importante do jornalismo é isso, é a transparência, é a verdade, de a gente poder levar o melhor, né, para casa do telespectador. Rodrigo, me responde o seguinte, é verdade ou mito essa questão de o jornalista ser rico? Ah, isso é mito, viu? Porque, né, acontece isso. Se quem estiver em casa estiver querendo entrar para ser rico, vai conseguir não, vai ter muito trabalho. Assim, o trabalho vai ter e não vai sobrar não. Na televisão, eu sou famoso e tal, o importante... Na verdade, a gente até fala que assim, de glamour, a profissão da gente não tem nada ou quase nada, viu? É suor e muito suor. Pauleira, final de semana trabalhando, tá no sol quente, tá no meio da chuva. Faça chuva, faça sol. Pois é, quem tiver querendo só ser famoso e ter uma vida mansa de glamour, seguir a carreira musical, né? Vai ser músico, vai utilizar outro talento, porque se fosse para ser repórter tá difícil. Isso. Rodrigo, eu li em algum lugar, não sei se foi algum site de fofoca, algo do tipo aqui do estado, que você teria chegado a agredir um cinegrafista, não sei se foi uma repórter, que estava cobrindo um determinado fato e que você também estava lá e você, profissionalmente falando, não gostou e chegou até a agredir essa repórter. Eu cheguei a ver em algum lugar, te peço perdão, não sei te informar onde, mas isso aí é verdade ou são só boatos? Não, nunca nem tinha tido conhecimento dessa notícia, não. Nunca? Nunca não, graças a Deus. Até porque tem espaço para todo mundo, né? Não, com certeza. Pelo contrário, a gente se ajuda muito, inclusive. Assim, toda pessoa que quer seguir a carreira de jornalista, ele tem que ser apaixonado ou ele tem que ir por jornalismo, por notícia, ou ele tem que visar só essa questão de querer aparecer na verdade, se tiver com esse objetivo de só querer aparecer, não vai se ir para muito longe não, viu? Porque, como eu falei, é realmente algo muito puxado, para fazer realmente quem gosta. E o momento que você aparece é o mínimo, né? Diante do trabalho todo que se tem ao longo de um dia de trabalho, né? A velocidade da informação, como a gente falou hoje nas redes sociais, está muito rápida, né? E assim, não quer dizer que a leitura não seja importante mais para os jovens, para as pessoas que até já estão formadas e tal. Então assim, todo jornalista ele tem essa obrigação de ler
Ou também isso aí é só conversa, é puro mito? Não, também? com certeza tem a obrigação de estar bem informado, né? E aí a leitura faz parte, você está sempre lendo, mesmo que não seja meio impresso, né? Mas sites e noticiários e outras formas, outros caminhos. E tem gente que leva muito como hobby também, né? Gosta da leitura para um momento de lazer também. Mas ler faz parte, sim, do dia a dia do jornalista. Tá na rua, né, acompanhando ali o calor, a emoção, a correria, e não pensa um momento em ser um âncora, tá lá no estúdio, todo... Nunca planejei não. Gosto muito de estar na rua, de estar perto, não descarto nenhuma possibilidade, claro, né? Mas assim, não está dentro, digamos assim, dos meus focos hoje, não é realmente. Eu gosto muito de estar perto da notícia, estar na rua. Porque falando de emoção, de estar na rua, tem gente que realmente já nasce com isso, feito você nasceu, e também eu gosto de estar na rua, de estar perto. Chega momentos que a gente vê certas situações que não são tão agradáveis, mas é o dia a dia. Sim, a gente tem que saber lidar com isso e levar a informação para todo mundo. O Jornal Nacional lançou o quadro O Brasil que eu quero para o futuro. E a gente poderia dizer qual Pernambuco, aqui em Recife, né, Olinda, qual Pernambuco que o Rodrigo de Luna quer para o futuro? Acho que com mais oportunidade para todo mundo, né, com mais igualdade, né, com mais respeito principalmente. Hoje a gente está vivendo uma época em que o desrespeito está muito evidente. Parece que com o crescimento das redes sociais, com a liberdade que as redes sociais elas proporcionam, todo mundo criou mais coragem para colocar ali dentro os seus piores aspectos, né, seus piores lados, né? Então a gente está num ano muito importante, um ano de política, um ano de eleição. Então a gente não pode ignorar isso e parece que talvez por conta dessa liberdade, desse gosto que as pessoas hoje em dia têm de realmente se expor mais e colocar mais tudo o que pensam, tá abrindo espaço para uma galera que não é nada do bem, uma galera que só pensa em desrespeito, em falar mal, em criticar, em brigar e em evidenciar coisas que no passado já tiveram seu auge e que a história mostra que não fizeram bem para ninguém, né? Então, eu acho que o futuro que eu quero para o estado, para o país, para a cidade, é um futuro com mais respeito, com mais igualdade, com menos intolerância. E que essas pessoas que defendem a intolerância, o desrespeito, elas percam espaço. E eu acho que aí está o nosso agora papel é o momento de cada um. De a gente está num ano importante para isso, né? A gente está num momento importante para acho que o recado foi dado. É isso aí. Nessa reta final, Rodrigo, desse bate-papo da gente, eu queria te perguntar o seguinte, quem eu falo assim, pessoa, quem é Rodrigo de Luna? Acho que Rodrigo é, antes de tudo, um rapaz muito trabalhador, que é apaixonado pelo que faz, é dedicado e que gosta de ajudar, gosta inclusive de usar o seu trabalho para ajudar. Eu acho que o resumo é esse, e um rapazinho até na construção, como está lá no meu Instagram, no Facebook, porque a gente sempre está aprendendo, né? Sempre está tendo contato com pessoas e trazendo experiências para a vida da gente, e é isso que eu pretendo ser por muito tempo, um rapaz em eterna construção, mas que gosta de ajudar, que é do bem, sou do bem. É isso aí, galera. E assim, como todo apresentador, né, tem que falar, ficar com aquele gostinho de saudade. Sigam o nosso amigo Rodrigo de Luna nas redes sociais, que vai estar passando aqui no vídeo. Aquela pergunta sobre que você tinha agredido alguém, tá? Foi só uma brincadeira para ver como é que seria. Até gerou um... né? Aí a gente fez para descontrair o momento. É isso aí, galera. Hoje a gente recebeu aqui no programa Conta Aí o meu amigo Rodrigo de Luna, no tema de hoje que foi o Desafios de um Grande Repórter. E seguir o trabalho do nosso colega aqui, Rodrigo de Luna, vai estar passando aqui nas redes sociais, no rodapé do vídeo. Você pode seguir lá e também aqui no Grupo Severo, deixar o teu comentário, compartilhar, curtir, convidar os teus amigos. E o nosso Rodrigo de Luna vai deixar aquele recadinho para quem quer seguir essa carreira de jornalista. Esse foi o tema de hoje, né? Os Desafios de um Grande Repórter. E a gente queria agradecer, Rodrigo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre uma área que eu gosto tanto, que eu tenho tanto prazer em seguir e que sirva talvez até de inspiração para quem está tentando, né, entrar nessa área. Está se perguntando, pois né, como que eu faço, tal, se é difícil, se não é. É uma área apaixonante. Quem entrar, com certeza vai se apaixonar sem dúvidas nenhuma. Agora não é fácil não. É ralação, é suor, mas é isso. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Estamos sempre à disposição para o que precisarem. Beleza. É isso aí. Se você gostou do nosso programa de hoje, curte, comenta, compartilha, convida teus amigos e até o nosso próximo programa. Beijão.